Olá, queridos ouvintes e internautas. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos abordando o livro Caminho, Verdade e Vida, do autor espiritual Emmanuel e transcrito através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Iremos tratar do capítulo 176, com o tema Lição Viva. Meu nome é Carlos Edson Martins, representando o Grupo Espírita Eurípides Basanunfo, que fica localizado na capital do Maranhão, São Luís, e trarei algumas reflexões para vocês. Vamos então fazer a leitura do capítulo 176, Lição Viva, que inicia com o trecho de João, capítulo 6, versículo 60, que é assim: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? A partir daí, Emmanuel traz as seguintes palavras: O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos-nos para Deus, tornados ao campo da divindade. Jesus representou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com Cristo e seguindo-lhe os passos. Na pergunta de número 625 do Livro dos Espíritos, há um apontamento para uma referência que para os espíritas é apontada como definitiva. É importante frisarmos que existem vários modelos de homem de bem, vários modelos. Outras crenças, outras filosofias seguem referências de outros homens de bens. Porque não existe somente um, existem vários. E para essas crenças, muitas das ideias que esses homens de bem apresentaram também são consideradas com caracteres de revelação. Para nós, espíritas, nessa pergunta do Livro dos Espíritos, de número 665, que foi proposta com a seguinte ideia por Kardec. Ao questionar os espíritos, ele indagou o seguinte: qual modelo mais perfeito de homem de bem para nos servir de referência? E os espíritos responderam bem diretamente, bem sucintamente,
Jesus. Em algumas traduções do Livro dos Espíritos aparece também vide Jesus. Mas seja Jesus ou vide Jesus, a resposta vinda da tradução, ela é uma resposta direta. Para nós espíritas, o modelo de homem de bem é Jesus. E por Jesus ser considerado o Cristo, o exemplo que ele deixou, a filosofia que ele apresentou, foi chamada de cristianismo. Então nós podemos afirmar que o aspecto religioso da doutrina espírita é um aspecto cristão. É um aspecto que segue o cristianismo. Por que eu estou afirmando o aspecto religioso? Porque a doutrina espírita, que é uma doutrina filosófica, que tem como primeiro aspecto esse, filosofia, tem mais dois aspectos, que é científico e que é com características morais, religioso, que ao ter a resposta dos Espíritos na pergunta 665 do Livro dos Espíritos apontando para Jesus, esse aspecto religioso considera Jesus a referência através da sua filosofia, que nós chamamos de cristianismo. Então, a doutrina espírita tem um viés religioso cristão. E Jesus, para nós, é essa referência para que nós encontremos o caminho reto, o caminho de plena evolução espiritual, plena evolução que nos levará a estarmos cada vez mais próximos do Criador. Dentro da doutrina nós temos várias passagens que levam para o exemplo crístico. E temos um livro, o terceiro livro da doutrina, que é o que mais se aprofunda no aspecto religioso, que tem como título o Evangelho segundo o Espiritismo, que se debruça sobre as passagens do Mestre, trazendo reflexões, trazendo comentários feitos por Allan Kardec e também por espíritos que estavam auxiliando Allan Kardec para apresentar a filosofia do Cristo pela ótica espírita. O exemplo do Cristo dentro da totalidade do Evangelho segundo o Espiritismo é abordado, é tratado, é traduzido em vários momentos, muitas vezes, quando existem certos desvios na palavra inicial, retificado para que nós possamos ter uma boa compreensão do exemplo de Jesus para nós espíritas nessa caminhada evolutiva do nosso espírito, que é muito relevante, que é de latente necessidade nesse momento em que estamos encarnados em um mundo de provas e expiações com o objetivo claro de nos refinarmos na intenção de nos tornarmos espíritos cada vez melhores e sintonizados com o caminho do bem, com o caminho da luz, com o caminho que vai cada vez mais nos aproximar do Altíssimo e das pretensões que o Criador tinha para todos nós e que Jesus nos apresentou como referências, como paradigmas, como modelos que nós poderemos seguir para que nos tornemos melhores, porque o próprio Jesus seguiu esses modelos para que ele também na sua caminhada alcançasse um nível mais alto espiritualmente falando. Se Jesus pôde viver num planeta de provas e expiações, inclusive num momento mais difícil, mais bárbaro, mais duro do que nós estamos atualmente, nós também podemos seguir esse modelo. Não à toa que os Espíritos apresentaram no Livro dos Espíritos o Mestre
Jesus como essa referência a ser repetida, a ser imitada, a ser analisada, a ser refletida, para que todos nós que estamos tentando galgar degraus na caminhada espiritual, alcancemos uma subida mais em paz, mais sintonizada com as ideias de amor. É por isso que Emmanuel, nesse trecho que nós estamos tratando do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 176, Lição Viva, ele toca nessa questão do cristianismo como essa referência que serve de iluminação, de farol apontando para frente, de farol que aponta para o passado. Bom, esse farol tem um efeito interessante. Ele aponta para o passado quando ele busca Jesus e aponta Jesus iluminado como a referência. Aponta para o nosso presente, iluminando o presente com o reflexo da luz que vem de Jesus. Esse reflexo da luz que é o mestre que viveu e ensinou um exemplo que serve de crescimento para o espírito. E da mesma maneira aponta para o futuro essa luz, porque o resultado de olharmos o exemplo passado de Jesus, sabermos que ele pode ser aplicado no presente, vai transformar o nosso futuro em uma caminhada mais tranquila e mais próxima de uma evolução espiritual. Para nós espíritas é importante termos isso em mente, conhecermos esse exemplo. E o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz todas as nuances dos ensinamentos de Jesus, das suas passagens, das bem-aventuranças, das parábolas, para que nós saibamos aprender com os seus ensinamentos, com o seu exemplo, com a vivência que ele praticou na sua passagem e deixou como legado para todos nós que nos consideramos cristãos. Mas será que estamos sendo de fato cristãos? Será que nós não estamos somente nos preocupando com a palavra de Jesus sem praticar? Porque o verdadeiro cristão não é somente aquele que lê as palavras do Mestre e as repete, mas não as aplica no seu coração e, principalmente, não aplica na sua vida, no exemplo que ele passa. Será que todos nós estamos sendo cristãos, imitando Jesus na nossa vida prática? Ou somente estamos valorizando, louvando, até santificando o seu exemplo de maneira extrema, mas não trazendo nada disso para a nossa prática cotidiana? Se nós não fizermos na prática, ou pelo menos tentarmos fazer, porque ainda é muito difícil para espíritos endurecidos como nós, tendo que passar pelas adversidades de uma encarnação, fazermos exatamente como Jesus fez. Mas pelo menos tentar buscar de alguma forma fazer algo parecido. Se não seguirmos esse caminho, nós não estaremos sendo plenamente cristãos e não estaremos contribuindo de maneira concreta para a nossa evolução espiritual. É importante sempre fazermos esse questionamento, tempos em tempos, e analisarmos: estamos sendo cristãos de fato? Estamos imitando o exemplo de Jesus? Ou a gente só está falando a respeito do exemplo de Jesus sem colocarmos como prática objetiva nas nossas vidas? Pensem sobre isso. Bem, essa foi a nossa contribuição para as abordagens e reflexões a respeito da obra Caminho, Verdade e Vida. Nos próximos dias será dada continuidade às abordagens dos demais capítulos desta magnífica obra. Caso você esteja acompanhando pelo YouTube e tenha gostado desse vídeo, clique aí no gostei, que seremos muito gratos. Se desejar acompanhar as próximas publicações, inscreva-se nesse canal no YouTube
e ative as notificações para ser avisado das postagens dos futuros vídeos. Até a próxima oportunidade.